Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Fernando Rosas. Muito obrigado pela sua questão, que é efetivamente da maior pertinência, porque, de facto, quando falamos das contrapartidas relativas à aquisição de equipamentos militares, e não estamos a falar, como disse muito bem, apenas dos submarinos, estamos a falar da aquisição das viaturas blindadas para o Exército, estamos a falar da aquisição de helicópteros, estamos a falar de uma série de aquisições que envolvem vultuosíssimos encargos para o Estado português e que terão sido celebrados na base de determinados compromissos assinados pelas empresas que os forneceram. E aquilo que temos vindo a assistir, efetivamente, é que os equipamentos vêm, mas as contrapartidas não. E, portanto, há uma primeira questão que tem que ser apurada, é que contratos foram esses? Que compromissos foram assumidos e que mecanismos contratuais é que o Estado português dispõe para fazer valer juridicamente as contrapartidas que foram assumidas? Porque, caso contrário, efetivamente estamos perante uma verdadeira fraude em que o Estado português consente, sendo ele próprio a vítima, e obviamente aqui a vítima são os contribuintes. E, portanto, há aqui matéria que deve ser apurada e há que, do nosso ponto de vista, fazer um ponto de situação rigoroso sobre o estado das contrapartidas relativas às várias aquisições, ver que responsabilidades têm de ser apuradas, de que mecanismos dispõe o Estado português para fazer cumprir essas contrapartidas ou, sendo caso disso, renegociar os respectivos contratos. Para que o Estado português, porque é de admitir que haja situações que já não seja possível resolver, que já não seja possível reparar, mas nesse caso tem que haver, impõe-se que haja diligências do Estado português para uma renegociação desses contratos, para que não se perca tudo. Isto é, para que de alguma coisa o Estado português seja ressarcido relativamente a compromissos não cumpridos. E, portanto, da nossa parte, há toda a disponibilidade para trabalhar nesta Assembleia para que este objetivo seja possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Barros Júnior, o Sr. Deputado disse que na minha intervenção havia duas partes e que uma era demagogia pura. Mas depois o Sr. Deputado não me disse qual foi a demagogia pura e eu fiquei sem perceber. Fiquei sem saber qual era a demagogia pura. Bom, se é a referência que fiz aos custos, são objetivos, Sr. Deputado. Os custos submarinos são, segundo está inscrito na Lei da Programação Militar, revista em 2006, são de 1.070 milhões de euros, 1.070 milhões de euros para os próximos 20 anos. Bom, e o Sr. Deputado depois referiu-se ao problema da capacidade submarina da Armada Portuguesa. Sr. Deputado, isso neste momento, para nós, não está neste momento em discussão. Porque eu não questionei essa matéria agora. O Sr. Deputado devia dizer isso aos seus camaradas, que não ia dizer que nós devemos devolver os submarinos. A nós nunca nos ouviu dizer isso. Quando ouviu dizer isso. Isso é que provavelmente é demagogia. Mas agora, há uma coisa que é, porque é que o PCP, desde 1998, como referi, tem vindo a opor-se a este programa? Para já porque ele representa uma escolha em detrimento de outras. Haveria outras opções. Mas a questão fundamental, e tive a oportunidade antes de fazer esta intervenção de reler o debate de 2001, foi a opção pelo financiamento de seguida. A opção pelo leasing, que, como foi afirmado logo em 2001, ia duplicar os encargos financeiros relativamente ao custo da aquisição. E o problema é que nós, de facto, estamos confrontados com uma inscrição na Lei de Programação Militar de 1.070 milhões de euros a pagar dos portugueses nos próximos 20 anos e, evidentemente, não é demagogia dizer que são os contribuintes que pagam. É evidente que sim. Agora, eu registro muito positivamente a afirmação que o Sr. Deputado fez da disponibilidade do Partido Socialista para colaborar em que sejam apuradas todas as responsabilidades que haja de apurar relativamente à matéria das contrapartidas, porque, efetivamente, é reconhecidamente um escândalo nacional. Não somos só nós que o dizemos. Inclusivamente, um relatório que o Sr. Deputado bem conhece, que foi elaborado na anterior legislatura pela Comissão de Economia, de facto é extremamente crítico relativamente à forma como o Estado português, nos últimos anos, envolvendo vários governos, não tem sabido gerir devidamente a questão das contrapartidas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Rebelo, ficamos com muita expectativa sobre os próximos trabalhos da Comissão de Defesa Nacional, sobretudo depois do Sr. Deputado dizer que sabe que há muita história por contar. Mas eu queria era registar da sua intervenção
uma questão que me parece da maior relevância, que é a concordância do seu grupo parlamentar, que aqui acabou de expressar, relativamente ao caráter público dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Defesa nesta matéria. Porque isso parece-nos da maior importância. Nós sabemos que a regra que a Comissão de Defesa tem seguido nesta Assembleia tem sido a de não funcionar à porta aberta. Não vamos discutir agora essa opção, do nosso ponto de vista é mais discutível, mesmo em face do regimento, mas o que nos quer parecer é que nesta matéria a pior coisa que poderia acontecer seria que numa questão como estas, que é discutida todos os dias na opinião pública, que suscita natural inquietação, natural preocupação dos cidadãos, estão em causa dinheiros públicos, que a Comissão de Defesa fosse efetuada diligências, que as fizesse à porta fechada, o que daria aso, seguramente, às mais diversas especulações mediáticas sobre o que se teria passado dentro daquelas quatro paredes. Isso era a pior coisa que poderia acontecer. Não vemos aqui que haja matérias que devam ser segredo de Estado ou que ponham em causa algum segredo legítimo por parte das Forças Armadas. Nós não vamos discutir como é que funcionam os submarinos, qual é o software aplicável aos submarinos, não vamos discutir nada disso. O que vamos discutir é como é que é aplicado o dinheiro dos contribuintes. Fundamentalmente é isso. E se alguém ilegitimamente se apropriou indevidamente de recursos públicos, ou se alguém não teve a diligência, sendo titular de um cargo político ou de um cargo público, não teve a diligência necessária na defesa do interesse público. Essa é que é a questão fundamental que nos interessa e é fundamental que haja uma total transparência nesse processo e queria, portanto, congratular-me com a concordância que expressou relativamente ao caráter público dos trabalhos da Comissão nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Costa Neves, respondo com todo o gosto à sua questão. Afirmativamente, quanto à questão que me coloca, com um senão. Respondo afirmativamente que concordamos com a metodologia que foi ontem definida na Comissão de Defesa. Ou seja, vamos receber, ao que se espera nos próximos dias, porque ele, nos termos legais, deverá estar concluído o relatório das contrapartidas, o relatório relativo a 2009. Vamos ouvir, na posse desse relatório, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, vamos ouvir o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, o Embaixador Pedro Catarino, e vamos ouvir quem os grupos parlamentares requererem em próxima reunião. E concordamos com essa metodologia. Agora, que foi aliás consensual na Comissão. O que não foi consensual é a forma como os trabalhos vão decorrer, se vão decorrer à porta fechada ou não, ou deputados de publicidade. E aí tivemos a oportunidade ontem de manifestar divergências relativamente a essa matéria, porque entendemos que os trabalhos devem ser públicos. E não foi essa a metodologia aprovada. Mas entendemos que a questão deve ser reequacionada, que o deve ser, e por isso mesmo é que entendemos por bem suscitar a questão aqui, neste plenário, para que os grupos parlamentares se possam comprometer relativamente ao caráter público que deve ser conferido aos trabalhos da Comissão nesta matéria. Porque, como disse há pouco, o pior que poderia acontecer para o prestígio desta Assembleia e da Comissão de Defesa Nacional era que, perante uma questão que inquieta justamente a opinião pública, a Assembleia fosse averiguar a matéria com profundidade e que depois ocultasse aos portugueses os seus trabalhos. Isso seria a pior coisa e obviamente que as suspeições iriam seguramente prosseguir. E, portanto, achamos por bem colocar aqui esta questão, porque vamos, obviamente, formalizar a proposta de que os trabalhos sejam públicos e esperamos, evidentemente, poder contar com o apoio do PSD para esse objetivo. Muito obrigado.